Bem, pessoal, conforme eu havia combinado com vocês, eu estou fazendo esse material para falar sobre o teste do pezinho. Se vocês olharem para o título do meu slide, vocês vão perceber que o título é Triagem Biológica Neonatal. Então, isso é porque o teste do pezinho é um nome carinhoso, né? É o apelido da triagem biológica neonatal. E o que é uma triagem biológica neonatal? Triagem é um teste que é feito em todas as crianças, né? Por isso que é uma triagem, é um teste que é feito em todas as crianças, independente delas apresentarem algum quadro clínico ou não, mas para ser uma triagem, as crianças elas não apresentam quadro clínico algum. Então, a triagem são testes feitos em crianças aparentemente saudáveis, em todas as crianças aparentemente saudáveis, com o objetivo de identificar precocemente qualquer doença que essa criança possa vir a desenvolver. Apesar de eu estar falando qualquer doença, eu estou falando de 6 doenças específicas, que são as doenças que esse teste identifica. Então, a triagem, ela é realizada em todas as crianças ao nascer gratuitamente pelo SUS. E esse termo triagem é porque a gente não espera a criança manifestar sinais e sintomas, a gente não espera a criança ter o desenvolvimento da doença, até porque muitas dessas doenças são graves. Então, a gente quer identificar precocemente para iniciar o tratamento antes da manifestação clínica. Biológica, porque existem outras triagens neonatais, não só a biológica, não só o teste do pezinho. Vocês já devem ter ouvido falar em teste da orelhinha, teste do olhinho. Tudo isso são triagens neonatais, mas não biológicas. A do teste do pezinho ela é considerada biológica porque a gente vai pesquisar a existência de doenças na criança a partir da coleta do sangue da criança, por isso biológica. E neonatal, porque esse exame tem que ser realizado na criança logo nos primeiros dias de vida, né? O período neonatal, ele compreende os primeiros 28 dias de vida da criança, mas apesar do período neonatal ser todo esse período de 28 dias, a gente não quer realizar o teste no 28º. Esse teste precisa ser realizado a partir do 3º dia de vida e o mais rápido possível, porque se der alguma alteração no exame, a gente quer identificar essa alteração antes que a criança tenha manifestação clínica para conseguir intervir precocemente. Deixa eu tentar passar. Para que serve o exame de triagem neonatal, né? Como eu disse, algumas doenças, elas são identificadas através desse exame. São 6 doenças que a gente pode identificar através do teste do pezinho oferecido pelo SUS. Algumas dessas doenças são metabólicas, outras são infecciosas, mas todas essas doenças podem gerar quadros graves na criança quando não detectada precocemente, pode levar a quadro de paralisia, pode levar a quadro de insuficiências respiratórias, alteração no desenvolvimento psicomotor da criança. Então, existe uma série de alterações que podem aparecer na criança e que se a gente não consegue identificar precocemente o surgimento dessas situações, se a gente não consegue identificar precocemente, a criança ela pode ter um agravamento, um quadro mais grave. Então, quais são as doenças que a gente consegue identificar através do teste do pezinho, né? A primeira delas que vocês estão vendo aqui no slide é a fenilcetonúria, né? Olha que nome complicado. A fenilcetonúria, pessoal, é uma doença metabólica de origem genética, certo? E aí, o que acontece nessa doença? Essas pessoas que têm essa alteração, elas começam a acumular um aminoácido que se chama fenilalanina. Por isso, o nome do exame, né? Da doença fenilcetonúria. Então, essas crianças que nascem com esse defeito do metabolismo, esse defeito genético, elas vão ter um acúmulo desse aminoácido, que é a fenilalanina, no sangue. E esse acúmulo, quando o diagnóstico não é feito precocemente, e quando eu falo precocemente, no caso dessa doença, eu estou falando nos 3 primeiros meses de vida, a criança ela pode ter alterações no desenvolvimento psicomotor dela, ela pode ter também deficiências mentais, ela pode ter padrões de comportamento agitado, padrões autistas de comportamento, crises convulsivas, alterações neurológicas e também um odor característico na urina, que é o odor característico do excesso desse aminoácido. Então, a fenilcetonúria é uma doença que é de origem genética
provoca um distúrbio metabólico na criança acumulando esse aminoácido, mas provoca quadros muito graves na criança, como alterações no desenvolvimento psicomotor, alterações neurológicas, e que podem levar à morte da criança ou a sequelas, né, crônicas. Uma outra doença que vocês estão vendo aqui é o hipotiroidismo congênito, né? O hipotiroidismo, vocês já devem ter já devem ter estudado essa doença quando viram assistência clínica, mas a gente estava falando de um adulto. Na criança, esse distúrbio ele é muito grave, ele é considerado uma emergência de saúde na infância. E aí, o que acontece no hipotiroidismo congênito? A criança, ela nasce com um distúrbio metabólico também, e esse distúrbio metabólico faz com que essa glândula tireoide dela tenha incapacidade de produzir as células tireoidianas, né? E aí, como essas enzimas tireoidianas, as células tireoidianas não são produzidas, né? Esses hormônios que a tireoide produziria não estão sendo produzidas, a criança ela não vai ter a quantidade adequada dos hormônios da tireoide. E a deficiência desses hormônios da tireoide vai fazer com que essa criança tenha alterações metabólicas. Então, a gente vai ter crianças que têm tanto alteração no crescimento físico, quanto também no desenvolvimento mental. Então, se essa criança não tiver o diagnóstico precoce através do teste do pezinho, se a gente espera que ela manifeste os sinais e sintomas da doença, ela pode ter sequelas neurológicas, né, retardo mental, justamente por conta do hipotiroidismo congênito. Outra doença que vocês estão vendo aqui é a doença falciforme, né? A doença falciforme eu acredito que vocês também viram quando viram assistência clínica, que a gente viu a anemia falciforme, como vocês ainda devem lembrar. Ela é uma doença de origem genética, geralmente relacionado à união de um casal que possuía um traço para essa doença, ou de um casal em que dos parceiros tinha a doença. E aí, o que essa doença provoca? Ela provoca uma alteração na estrutura física da hemácia, né? Porque ela altera a hemoglobina. E aí, essas hemácias que têm uma hemoglobina alterada, essas hemácias elas mudam o seu formato. Então, uma hemácia normal de uma pessoa que não é falcêmica, ela é ovoide, né? Ela é arredondada. Isso permite que ela circule tranquilamente dentro da corrente sanguínea. Quando você tem uma hemácia falcêmica, então ela tem um formato de meia-lua. Então, as hemácias elas assumem esse formato de meia-lua, e aí com isso é prejudicado o transporte dessas hemácias através da corrente sanguínea. Inclusive, uma das manifestações clínicas são crises relacionadas à obstrução dos vasos sanguíneos pelas hemácias falcêmicas. Então, a gente precisa identificar se essa criança possui esse defeito genético, né, precocemente. E as manifestações dessa doença, da doença falciforme, são as crises por conta da obstrução dos vasos sanguíneos. Além disso, a gente pode ter insuficiência renal progressiva, dores crônicas, essa criança ela tem infecções recorrentes, tem febre frequentemente. Então, são doenças que são graves, né? Mas que têm tratamento, e esse tratamento vai ser melhor quanto mais cedo ele for iniciado. Uma outra doença identificada pelo teste do pezinho, a quarta doença, é a fibrose cística. Quem assistiu um filme chamado A Cinco Passos de Você deve lembrar, porque o filme retrata a história de uma menina que tem a fibrose cística, né? Essa fibrose cística, ela tem um outro nome, ela também é chamada de mucoviscosite, e esse nome mucoviscosite está relacionado à viscosidade dos mucos, tanto pulmonares quanto pancreáticos. Essa doença é uma doença hereditária, né? E ela é grave, porque ela afeta tanto os pulmões quanto o pâncreas. O que acontece numa pessoa que tem essa doença, né? Existe uma secreção pulmonar, um muco pulmonar muito viscoso que impede as trocas gasosas, então ele acaba obstruindo os pulmões e aumentando o risco de infecções pulmonares, né? Então essas pessoas elas têm infecções pulmonares crônicas, e aí a gente pode ter tanto manifestação clínica relacionada ao bloqueio das vias aéreas, infecções bacterianas de frequência, que são as infecções crônicas, lesões pulmonares, inclusive, que podem levar ao óbito, então são doenças muito graves, né? Quando a fibrose cística ela agride o pâncreas, a gente vai ter uma pessoa que tem uma desnutrição
E eu não estou falando que ela não se alimenta, eu estou falando que é uma desnutrição, porque o corpo tem dificuldade de digerir alguns nutrientes. E aí a gente pode ter desnutrição, a gente pode ter osteoporose, insuficiência hepática. Então, existe uma série de alterações que são manifestações clínicas dessa doença, mas o que a gente, quando a gente realiza o teste do pezinho, a gente está buscando diagnosticá-la precocemente para não chegar ao momento de haver necessidade de dessa criança vir a óbito, certo? A gente tem uma outra doença, que é a deficiência da biotinidase. Gente, biotinidase é uma vitamina, certo? E aí tem crianças que nascem com essa deficiência, e a deficiência do metabolismo dessa biotina, que é a vitamina, ele pode fazer com que a criança desenvolva tanto distúrbios cutâneos, distúrbios dermatológicos, mas também distúrbios neurológicos. Então, essa criança ela pode ter crises epiléticas, ela pode ter hipotonia, ela pode desenvolver ela pode ter microcefalia, alopécia. Então, existe uma série de distúrbios visuais que essa criança pode ter, atraso na motricidade da criança, na linguagem. Então, se vocês prestarem atenção em todas as doenças que eu estou falando até agora, todas elas envolvem sequelas e danos neurológicos, danos motores, e muitos desses danos são irreversíveis. E a última, que vocês estão vendo aqui, deixa eu tentar levar o mouse, que é a hiperplasia adrenal congênita. Essa hiperplasia adrenal congênita é um distúrbio, um conjunto de síndromes que também são transmitidas geneticamente, né? E que estão relacionadas à deficiência de algumas enzimas. E aí o que acontece? Se a gente não tem o diagnóstico correto, o diagnóstico em tempo hábil dessa criança, a gente vai ter alterações do crescimento da criança, né? E a gente também pode ter um risco de vida da criança, porque a criança ela pode entrar num estado de desidratação crônica e grave. E aí a gente não espera, né? Que alguém que não está tendo vômito, que alguém que não está eliminando o líquido ou que está tendo um sangramento intenso, tenha uma desidratação grave. Mas as crianças que nascem com a hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença genética, podem ter esse quadro de desidratação crônica e progressiva. Então, essas são essas doenças que são identificadas através do teste do pezinho, né? E aí, quando é que esse exame tem que ser realizado? Eu falei que todas as crianças têm o direito, né? O direito tá na Constituição e está no Estatuto da Criança também, é o direito de ter esse exame feito. Quando que esse exame deve ser colhido? Quando deve ser feita a coleta desse exame? A coleta do teste do pezinho ela deve ser realizada do 3º ao 5º dia de vida da criança. É claro que se essa mulher chegar depois do 5º dia, a gente coleta ainda o teste. A questão é que existe um tempo além da coleta, né? O resultado não fica pronto imediatamente. Então, a partir daquele dia que a gente coletou, leva-se um tempo para que esse exame saia do posto de saúde e vá até o laboratório, para que esse exame seja lido, né? Seja feita a análise dele. E se eu quero que esse diagnóstico seja precoce, porque existem doenças que já se manifestam no primeiro mês de vida da criança, eu preciso fazer ele mais precocemente. Então, a idade preconizada para a coleta do teste do pezinho é do 3º ou 5º dia de vida. Uma observação, a gente não realiza esse teste antes das 48 horas de vida da criança, porque a gente precisa ter uma quantidade que a criança tenha ingerido uma quantidade de proteína que seja necessária para alterar alguns exames, no caso dela ter doenças, principalmente no caso da fenilcetonúria. Então, a gente não recomenda a realização do teste antes das 48 horas de vida, certo? Porque existe uma doença que é a fenilcetonúria, que ela pode não ser identificada se a criança ainda não mamou o suficiente, não mamou proteína suficiente. E a faixa etária preconizada é do 3º ao 5º dia de vida da criança. O ideal é que seja realizado no 3º dia, mas se a criança chegar no posto depois dessa idade, a gente também vai realizar a coleta do teste. Mas lembrando que o importante é que ela seja precoce para que eu tenha tempo hábil para iniciar um tratamento da criança, caso esse exame dê alguma alteração. Quais são os materiais que a gente utiliza na realização do teste do pezinho? Tem um material que vocês estão vendo aí na tela, que é o papel filtro, né? Esse papel,
tem um campo onde a gente vai preencher com o sangue da criança e tem um campo maior onde a gente vai preencher com os dados da mãe e do bebê. E é muito importante que a gente preencha todos esses campos. Então, o papel filtro é necessário. Eu acredito que eu não coloquei um material aí que é a caneta, mas ele é um material que faz parte dos materiais da coleta do teste do pezinho. Além do papel filtro, a gente utiliza lancetas. Vocês estão vendo 2 modelos de lancetas diferentes. Esse que vocês estão vendo aqui de alumínio, eu confesso que é o meu xodó, né? O meu, não o das mães. Por quê? Porque ele tem essa extremidade triangular. E aí, quando a gente faz a punção no pé do bebê, a gente vai introduzir essa extremidade triangularzinha toda no pé da criança, vai fazer um giro leve para a direita e para a esquerda e remove a lanceta. E aí eu tenho uma gota boa de sangue, né? Mas, ultimamente, a gente não tem encontrado nos postos de saúde essa lanceta, certo? Então, a realidade de vocês, eu acredito que seja a lanceta roxinha, né? Essa outra lanceta aqui. Essa outra lanceta parece aquela lanceta de teste rápido, né? A agulha fica dentro da lanceta, você abre ela, empurra no pezinho da criança, dá o pique, e aí a agulhinha sai sozinha, faz o furinho. Algumas vezes, esse furo, ele é insuficiente. Sangra, mas não sangra o suficiente para coletar toda a amostra do sangue. Por isso que eu não gosto muito dela. Porque às vezes é necessário fazer uma coleta, fazer uma outra punção, né? Coletar novamente. Mas tem criança que sangra bastante, que a gente consegue fazer uma coleta só com uma furadinha só. Então, outro material que a gente utiliza é a lanceta, que pode ser essa lanceta triangular, ou essas lancetas de disparo automático. Álcool 70%, que a gente vai usar para fazer a antisepsia do calcânio da criança. E algodão, eu costumo usar 3 chumaços de algodão. Um embebido com álcool a 70% e 2 secos, certo? E eu vou explicar já já o porquê desses 2 secos. E qual é o local que a gente vai realizar a punção? Pessoal, vocês estão vendo na imagem um pezinho que tem uma marcação, local que sim, que não, né? A gente vai traçar uma linha que vai do espaço interdigital do dedo mindinho da criança até o calcanhar e do espaço interdigital entre o primeiro e o segundo dedo, né, entre o polegar e o indicador do pezinho da criança, até o calcanhar. Então, as extremidades do calcanhar, então, vamos imaginar o calcanhar tá aqui. Então, o calcânio externo e o calcânio interno, a gente faz a punção. Mas no meio do calcânio, não é recomendado, porque passa alguns vasos aqui importantes que podem gerar um sangramento abundante e desnecessário na criança. Então, a gente vai fazer a coleta, além do tendão, né? Então, a gente vai fazer a coleta ou no calcânio interno ou na porção do calcânio externo, como vocês estão vendo na imagem. E agora eu vou mostrar para vocês como é o passo a passo do teste do pezinho. Deixe só eu interromper aqui o compartilhamento do slide. Pronto. Então, como eu disse para vocês, só repassando, a gente vai precisar dessa folhinha aqui, que é o papel filtro. Como vocês podem notar nesse papel filtro, a gente tem campos que devem ser preenchidos com informações da mãe na frente. Atrás ele também pede algumas informações do bebê e do nascimento. Além desse campo em que a gente preenche de caneta, né? A gente tem uma outra partezinha, que essa parte é a parte que a gente vai destacar e entregar para a mãe, para ela poder vir buscar o resultado do teste. Então, aqui a gente vai colocar o nome da criança, do posto de saúde, a data de nascimento do bebê e a data da coleta, e também quando é que ela deve vir buscar o resultado do exame, certo? Então, essa partezinha que vocês estão vendo aqui, que ela tem um picote, é a parte que a gente destaca e entrega para a mãe ou para o cuidador, para o pai que estiver acompanhando a criança, para que ele traga esse papelzinho quando vier buscar o resultado do teste. Essa outra parte toda aqui é o teste do pezinho. O campo que eu preencho de caneta e essa partezinha de filtro, não sei se vocês conseguem ver as bolinhas, eu tenho 6 bolinhas, uma para cada doença, que é o campo que a gente vai preencher com sangue. E aí, para o preenchimento ser adequado, é claro, eu tenho um traçado, então o ideal é que eu consiga me aproximar desse círculo. Mas não é obrigatório você
preencher exatamente o círculo, tá? E outra coisa, a gota tem que ser uma gota volumosa, porque ele precisa conseguir tocar nesse papel e atravessar para o outro lado sozinho. Então não adianta você querer botar uma gota aqui e botar uma gota do outro lado, não serve. A gente precisa ter uma gota que seja volumosa, uma gota boa, bem cheia de sangue, para que ao encostar essa gota aqui, ele se espalhe no papel e ultrapasse para o outro lado do papel filtro. Então, quando eu furo o calcânio da criança, eu preciso que ela sangre o suficiente para eu preencher essas 6 bolinhas, certo? E aí, às vezes, quando vocês estão no estágio, principalmente na pressa, né, no nervosismo, vocês acabam pegando uma gota muito magra, uma gota muito pequena, e aí não preenche o papel, e aí precisa de outra, de outra, de outra, né? Então, o ideal é que a gente não faça essa superposição de gotas. O ideal é que eu tenha uma gota volumosa, aplico no primeiro. Vi que preencheu o suficiente, vou para a segunda bolinha. Vi que preencheu o suficiente, vou para a terceira. E assim até finalizar as 6 bolinhas e sempre olhando se está passando para o outro lado, certo? Então, os materiais é essa folhinha, que a gente chama de papel filtro, da triagem neonatal, a caneta, que a gente vai realizar o preenchimento com as informações da mãe e da criança, as 3 bolinhas de algodão, uma embebida com álcool a 70% para fazer a antissepsia do pé da criança e 2 chumaços de algodão seco. Esses 2 nós vamos utilizar o primeiro. A gente vai utilizar na hora de descartar a primeira gota de sangue. Então, quando a gente faz o furo no pé da criança, e aquela primeira gota de sangue que se forma, a gente despreza ela. E aí a gente despreza utilizando uma bola de algodão seco. E a última bolinha de algodão seco a gente vai utilizar quando a gente finalizar a coleta. Então, terminou a coleta, o pé da criança ele vai ficar sangrando. Então, eu vou utilizar a última bolinha de algodão e fazer uma compressão no calcânio até que esse sangramento cesse. E além do algodão embebido com álcool e do algodão seco, a lanceta. Então, a lanceta que eu tenho não é aquela que eu sou apaixonada, e sim a lanceta que vocês comumente vão encontrar na unidade de saúde. A utilização dela é fácil, às vezes vocês ficam com medo, porque é diferente, né? Cadê a agulha? A gente vai girar essa pontinha, puxa, depois encosta no pé da criança e dá o pique. Eu vou tentar demonstrar, não sei se vai dar certo, tá? Então, nós temos o bebê, né? Quando a mãe chega na unidade de saúde, a primeira coisa que a gente vai fazer é se identificar, né? É dizer quem você é, qual a sua função e explicar o exame que você está realizando. Então, já avisem a mãe que o bebê vai chorar, porque tem mãezinha que ela não gosta de ver o bebê dela chorando e aí ela se desespera na hora da coleta. Então, é importante que você explique como é o teste, como é feito o exame, mas que mais do que isso, gente do céu, tem uma música protagonista. Só que mais do que isso, que vocês expliquem qual é a importância do exame. Porque se ela entender a importância, ela vai ver que aquele choro do bebê não é nada perto das complicações que a criança poderia ter. Então, você se apresenta à mãe, você explica para que serve o exame, você pede à mãe para posicionar o bebê na posição de arroto. Então, a mãe vai segurar o bebê como ela costuma colocar ele para rotar, sendo que o pezinho do bebê, ele precisa... E agora, como é que eu vou deixar mais distante? O pezinho do bebê, ele precisa estar abaixo do nível do coração, certo? Porque a gente precisa aumentar a vascularização do bebê. Como a coleta é feita no calcânio, a coleta é feita no pé, a gente precisa que esse pé esteja bem vascularizado. Então, mesmo, às vezes a mãe já chega toda ansiosa, já tirando o sapato da criança. Eu peço que ela deixe o bebê calçado até o último minuto, porque quanto mais quentinho o pé do bebê tiver, mais aquecido ele tiver, maior vai estar a vascularização. Então, melhor na hora da coleta. Então, a mãezinha segura o bebê na posição de arroto. Eu lavei as minhas mãos, calço as luvas. Eu não tenho luva aqui em casa, viu, gente? Por isso que tá sendo sem luva. Mas a gente nunca vai mexer com material biológico de ninguém, por mais que seja um bebê. Ele pode ter nascido infectado com algum IST da mãe, com HIV. Então, crianças, apesar de serem bonitinhas, elas também podem ter doenças. Então, a gente vai calçar as luvas de procedimento, certo? E vai separar o material. As 3 bolas de algodão, uma com álcool 70%, a lanceta,
o papel filtro e a caneta. Então, vamos imaginar que eu já preenchi, já descartei a parte picotada e entreguei para a mãezinha. Já expliquei o exame, já expliquei a posição. E aí a mãezinha tá lá segurando o bebê. Eu sempre peço que na hora que ela for pegar o bebê, que ela use o braço dela para segurar o joelhinho da criança. Porque muitas vezes na hora que sente a fisgadinha, o bebê puxa a perninha. E se ela tiver com o bracinho apoiado na região atrás na região poplítea, né, atrás dos joelhos, vai ser mais difícil para esse bebê puxar. Então, vamos imaginar que aqui no colo da mãe, o pezinho da criança. Se o ambiente estiver muito frio, a gente pode aquecer o pezinho, tá? Com a compressinha morna, por 3 minutos. Ou, se não tiver muito frio, nosso estado não é um estado muito frio, mas a sala tem ar-condicionado da coleta, a gente pode fazer uma ordenha no pezinho do bebê, né? Então, a ordenha eu vou fazer uma massagem sempre levando o sangue em direção ao calcanhar. Então, a gente faz isso como um C. Eu não consigo explicar direito para vocês, porque eu tô me vendo ao contrário, né? Mas a gente faz como se fosse um C. A gente vai, ó, abocanhar o pezinho do bebê e fazer um C. Então, a única coisa que vai ficar aqui é o calcânio da criança, tá bom? Pronto, segurei o calcânio. Já fiz uma massagenzinha ordenha para aumentar a vascularização. Venham com a primeira bolinha de algodão, que é o algodão que está com álcool a 70%. Faço antisepsia do calcânio do bebê. Antisepsia, antisepsia. O pezinho vai ficar molhado. Eu preciso deixar o álcool secar espontaneamente, porque o sangue do bebê não pode entrar em contato com álcool, porque senão faz hemólise, faz quebra das hemácias e altera o resultado. Quando secar espontaneamente, o que eu vou fazer? Eu venho com essa lanceta, deixa eu tentar aproximar só para vocês verem como é que abre. Giro. E ele já sai sozinho. Pronto. E aí eu venho com a criança no colo da mãe. Eu tô fazendo o meu, mas porque eu não tenho ninguém para ajudar. Mas imagina que esse bebê tá no colo da mãe, com a minha mãozinha aqui, deixando o calcânio para fora, né? Só o calcânio. Eu vou escolher a porção calcânio externo, tá certo? Lembrar que eu não torço o pezinho da criança como eu tô fazendo aqui, só porque eu tô realmente sem jeito aqui. Então, passe o álcool 70%, o álcool secou espontaneamente, eu venho com a lanceta. Agora eu vou aproximar para vocês verem como é. Eu vou fingir que eu tô segurando certinho, tá, gente? Fingir que o bebê não tá assim. É só para vocês verem como é a punção. Aqui. A lancetinha eu encosto no pezinho da criança, encosto já apertando um pouquinho. Então, eu já aperto o canhão um pouco no pé do bebê para garantir um furinho melhor. E aí eu vou dar um pique agora, que é o que vai fazer a agulhinha sair no pé do bebê. Não sei se vocês conseguiram ouvir o estralo, furou o pé do neném. E agora o meu bebê tá chorando desesperadamente, chorando, profissional com a mão enluvada, formou a primeira gota. O que é que eu faço com a primeira gota? Desprezo. Então, limpo com algodão seco a primeira gota. E aí eu vou fazer uma massagenzinha no pé do bebê e vai formar uma gota boa, linda, gordinha. Então, eu pego essa gota gordinha e vou encostar no papel filtro. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem. Não sou youtuber. Não tenho talento. Tô usando mais da metade, o cenário todo. Continuo fazendo a massagem. Vou pra segunda bolinha. Aqui, como eu tô tendo gotas muito volumosas, eu consigo com uma gota só preencher a bolinha, tá? E aí, novamente, o bebê chorando, tá? O bebê tá chorando, a mãe tá balançando o menino, a mãe às vezes tá chorando junto, preencho a terceira e assim sucessivamente, até preencher todas. Terminei o preenchimento, eu venho com a última bolinha de algodão seco, faço uma compressão no calcanhar da criança, até cessar o sangramento. Eu costumo fazer um curativo no pezinho. Eu pego, depois que... Peraí, bebê, releve, tá? Depois que eu comprimi um pouquinho, às vezes ainda fica sangrando, né? Para não sujar o sapatinho da criança, eu pego um tiquinho assim de algodão, coloco no lugarzinho do furinho e boto um pedacinho de esparadrapo em cima e faço um curativo. Quando vocês estão no estágio, eu peço para vocês levarem band-aids, né? Pra gente dizer que é chique. Mas no SUS não tem band-aid, né? Então a gente usa esparadrapo e algodão mesmo. Então o teste foi coletado, né? Depois que a gente faz a coleta, a gente precisa guardar esse teste em posição horizontal,
para que ele consiga ficar misturado aqui de maneira homogênea. Eu não posso deixar esse papel desse teste se aproximar. Deixa eu fechar aqui um pouco. Aí. Não posso deixar que o papel desse teste ele toque em outros testes de outras crianças, certo? E aí a gente vai mandar para o laboratório para fazer a análise, ok? Então, só para finalizar o vídeo, eu não sei se vai ficar legal, mas eu vou usar ele mesmo, porque eu não vou fazer outro não, viu, gente? Porque pessoalmente é diferente, né? Vocês conseguem ver todos os detalhes. Eu preciso de luva de procedimento, álcool 70%, 3 bolas de algodão, caneta, o papel filtro e a lanceta como material para o teste. Eu me identifico para a mãe, explico a importância da realização do teste e como que ele é coletado. Peço à mãe que segure o bebê na posição de arroto, né? Que é essa posição de deixar a cabecinha do neném para fora, para o neném poder chorar à vontade. Um bracinho da mãe fica aqui abaixo do... O bracinho da mãe aqui abaixo atrás do joelho da criança e outro segurando a criança. Explico que o bebê pode chorar, às vezes a mãe ela é sensível e aí a gente acaba deixando que uma terceira pessoa segure, que não quer passar pela experiência de ver o bebê sofrendo, mas explicar que pior sofrimento é a doença e não o teste. E aí, com o bebê lá na posição, a gente vai lavar as mãos, calçar as luvas, tirar o sapatinho do bebê, se precisar aquecer, a gente aquece com compressa quente, né, morno, na verdade, para não queimar a pele da criança. Faz uma ordenha, né? Essa ordenha é só levando o sangue. Então, eu tiro o sangue daqui e levo para baixo. É levando em direção ao calcânio. E aí, lembrar que a gente falou que tinha... deixa eu ver onde é que aparece o pé da criança. Aqui. Para selecionar o lugarzinho do pé do bebê, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui no espaço do dedo mindinho até o calcanhar e vai fazer outra linha imaginária a partir do polegar até o calcanhar. Então, eu posso coletar tanto aqui, no calcanhar externo, quanto aqui no calcanhar interno, nunca no meio do calcânio. A lanceta, então, eu vou encostar no calcânio externo, certo? Então, eu venho com algodão com álcool 70%, faço antisepsia da pele, espero secar espontaneamente, porque o contato do sangue com o álcool faz hemólise. Secou espontaneamente, venho com a lanceta, não se segura desse jeito que eu tô segurando, tá? É a mãozinha em C. E aí, segurando, a gente vai empurrar a lanceta e dá o pique. Picou, vai formar uma gota de sangue. Eu vou pegar essa gota de sangue e vou desprezar ela com uma bola de algodão seco. Desprezei e vou continuar ordenhando o pé do bebê. Deixa eu botar ele pro lado de cá, que ele tá me atrapalhando. Vou continuar ordenhando o pé da criança. E vai formar gota. Eu vou esperar sempre formar uma gotona. Se for aquela gotinha mirradinha, gente, não vai dar pra nada. Espero formar uma gotona e vou preenchendo todas as bolinhas até o final. Quanto mais calma a mãe tiver, mais calmo o bebê tiver, melhor, tá? Inclusive, às vezes, eu prefiro que a mãe... que eu faça o teste com a mãe amamentando. Porque o bebê fica calmo. Muitas vezes, quando o bebê tá amamentando, ele não sente a dor da picadinha. E apesar de eu estar falando da dor, não sente a dor, não é uma grande dor, né? É uma dor de uma agulha furando um calcanhar. Então, é aquela dor da picadinha. Só que é um bebê que tudo chora. Ele chora quando tá com fome, quando tá com frio, quando tá com sono. Então, ele vai chorar com a picadinha e vai ficar chorando, porque além da picadinha, a gente tá lá futucando o pé dele, certo? Então, esse teste é importante e a gente precisa explicar para todas as mãezinhas a importância de fazer esse teste em tempo hábil, porque apesar do bebê chorar um pouquinho, infelizmente, se a gente tivesse na aula presencial, eu ia botar um barulhinho do bebê chorando, né, para vocês ficarem sem paciência enquanto eu botava vocês para treinarem isso. Aqui não dá para fazer isso, mas lembrar que a gente tem que ter paciência e foco, porque sim, a criança vai estar chorando durante a realização do teste. Bem, eu acho que sobre o teste do pezinho era isso. Prazo da coleta, 3º a 5º dia de vida, 6 doenças que ele consegue identificar, os materiais utilizados e o passo a passo para a realização do exame. Então é isso. Vou ficando por aqui, ok? Um cheiro, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp da turma.